Deixa eu apresentar agora algumas palavras sobre a recepção na obra de Derrida, no pensamento de Derrida, sobre essa avaliação, né, se é que eu posso dizer esse termo avaliação, né, da história da metafísica em termos de um esquecimento do ser que desde a Grécia, na verdade, já é regulado pelos autoenvios, né, da representação que se faz presente na modernidade e que se maximiza na época da tecnociência. Então, como eu disse, eu vou falar de 7 pontos pequenos, só, na verdade, a minha intenção aqui é apenas situar esses pontos para um futuro desenvolvimento. Primeiro, de imediato, diria que o tema central que acompanhamos em Heidegger, o da crítica da representação, é igualmente um tema tratado de uma forma mais ou menos direta em todos os textos de Derrida. Como eu disse, mesmo quando Heidegger não trata diretamente do problema da representação, essa é uma questão que está mais ou menos presente em tudo que ele fala, do que ele escreve. O mesmo vale para Derrida. O problema da representação é um problema que está mais ou menos presente, mesmo quando Derrida não trata diretamente sobre o tema da representação. Derrida não é um filósofo da representação, no entanto, ele se afasta da perspectiva heideggeriana de se desvencilhar da representação. Ele não quer permanecer fora da representação, o que não significa que ele proponha um retorno à representação, ou que sugira um novo modelo de representação. O lugar, entre aspas, né, de permanência do seu pensamento não está dado nem em um dentro e nem um fora da representação. Na ótica do pensamento derridiano, o aí em que nos encontramos, para falarmos numa linguagem heideggeriana, o aí em que nos encontramos consiste em um corte que divide e nos põe diante. Um corte que divide e nos põe diante. Diante de nós mesmos, dos textos, questões, até mesmo da questão do ser, diante de tradições, etc. Nunca houve um momento de unidade anterior a esta divisão do estar diante de, portanto, deste estar separado, relacionado àquilo que se está diante de. Em outros termos, na perspectiva do Derrida, nunca houve um momento inicial em que aquilo a que se está diante de se apresentasse em sua pura presença. Eu coloquei aqui uma coisa melhor. Se apresentasse, no sentido do seu, como Heidegger diz, do seu abrir-se e erguer-se, e assim vem a presença, né? No pensamento, na lógica do pensamento de Derrida, nunca houve um momento inicial em que aquilo a que se está diante de se apresentassem em seu erguer-se, em seu abrir-se, sem ainda nenhum suplemento, ou seja, sem nenhum significante, nenhuma palavra, nenhum conceito, símbolo ou marca qualquer que já contaminasse a sua suposta pureza ou a suposta pureza do seu vir-à-luz originário. Nunca houve um primeiro momento de um vir-à-luz originário para que depois esse vir-à-luz originário pudesse então ser acolhido na linguagem e ser dito, né? Segundo Derrida, tal originariedade sempre já esteve contaminada com uma estrutura referencial de uma palavra, de uma teoria, de um gesto, de uma estratégia que se refere àquilo, né, supostamente vindo à presença. Numa palavra, nunca houve um momento anterior à repetição. Repetição via palavra, via teoria, via gesto, né? Repetição daquilo a que se está diante de, através de uma estrutura significante. Quando eu uso uma palavra para me referir a alguma coisa, eu já estou repetindo aquela alguma coisa, uma palavra que eu lanço mão para fazer referência àquilo, né? Metafisicamente pensada, a gente teria a impressão de que primeiro existe lá aquele algo, num segundo momento eu lanço mão de uma estrutura de significação para me referir àquilo. Derrida vai dizer, não, desde o primeiro momento o que há é esse suplemento. O suplemento seria dessa
coisa dessa estrutura de referência, dessa estrutura de significação que eu lanço mão para falar, né? Que eu uso como suplemento para me referir àquilo. Essa estrutura suplementar para o Derrida é que sempre houve, né? É a condição originária. Ou, em outras palavras, quando eu repito aquilo com o meu discurso, quando eu repito aquilo com o meu conceito, né? Esse repetir, né? Esse, mais uma vez, referir-se-á é o que sempre houve. A repetição para Derrida é mais antiga do que a presença, ou do que a pretensa presença que se deixa pensar em sua estrutura em uma estrutura significante. O re da palavra latina representatio, ao contrário do seu equivalente forstellum, capta essa força da repetição. Diz Derrida, forstellen parece querer dizer apenas, tal como Heidegger enfatiza, colocar, dispor diante de si. Mas este sentido ou este valor de estar diante já se encontra operante no presente. A presentatio significa o fato de presentar e a representatio o fato de tornar presente, de convocar. Então a gente tem a seguinte situação. Apresentatio significa o fato de presentar, então algo presente, e a representatio o fato de tornar mais uma vez presente. Então, se há algo presente, eu estou diante deste algo presente. O representar é tornar presente novamente, ou, e é isso que interessa ao Derrida, tornar presente novamente o que? A condição de estar presente diante de algo presente, né? Diante de mim. Apresentatio significa o fato de presentar e a representatio o fato de tornar presente, de convocar, como um poder de trazer de volta a presença. E este poder de trazer de volta, de forma repetitiva, conservando a disposição desta convocação. Que convocação? Convocar a responder àquilo que está presente diante de mim. Eu devo responder ao que está diante de mim. Este poder de trazer de volta, de forma repetitiva, conservando a disposição desta convocação, é marcado simultaneamente pelo da representação. E nesta posicionalidade, a representação é sempre essa situação que está presente em algum momento, em algum lugar, por parte de alguém, né? E nesta posicionalidade, por este poder de estabelecer, dispor, pôr, colocar, que se lê no Stellen e que de pronto reenvia a um si, quer dizer ao poder de um sujeito que pode trazer de volta a presença, tornar algo presente para si e mesmo tornar-se presente. Quer dizer, o que o Derrida está querendo dizer é que a representatio talvez traga uma experiência que a gente não faz no termo forstellum, né? Que é este trazer novamente, sempre, repetitivamente, é isso que para Derrida sempre é o que sempre houve. Esta é a origem para Derrida, né? O que? O estar diante de algo presente diante de mim, que eu tenho que responder, né? Isto é o que sempre houve de início, de origem. Essa repetitividade dessa situação, né? E não supostamente algo presente ou presença, que pode vir a ser dito, falado ou pensado mediante um recurso escrito ou oral, né? Que contaminaria esta pretensa originariedade, né? Deixa-se ouvir a luz, né? Que aí sim pode ser dito, falado, protegido, né? Pensado, etc. Essa é a contaminação originária, ou a lei do suplemento, né? De uma maneira bem simples que o Derrida se refere, né? Isto não faz de Derrida um filósofo da representação. Ao contrário, para ele, permanecer na representação significa substancializar o representado, como se este, o representado, de alguma forma já estivesse presente, antes mesmo da representação. O que Derrida pretende sublinhar
é que o aparecer, ou que todo desvelamento, se dá como efeito da repetição, e não o contrário. Não é que há repetição porque há o presente ou a presença. Né? Mas o aparecer de todo presente, ou a presentificação de toda presença, se faz porque há repetição. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a divisibilidade deste estar diante de, eu tinha dito que o aí, né, se a gente pode usar esse termo heideggeriano para pensar em Derrida, o aí em que nós nos encontramos na lógica do pensamento Derrida é essa linha que divide e põe diante. Né? Então, falando um pouco sobre isso, a divisibilidade desse estar diante de, que sempre se repete e que é anterior a toda presença ou suposta presença, é uma forma de se apreender o que quer dizer o termo derridiano différence, com A e não com E. Né? Derrida usa o tiro é, como se escreve diferença em francês, e acrescenta um A, que é uma palavra que não existe, mas que soa da mesma maneira. Com A ou com E, você ouve o mesmo som. Para Derrida, a différence com A, que vai, para Derrida, a différence vai lhe parecer como a condição para um outro tipo de envio que não aquele do ser. Trata-se, citando o próprio Derrida, trata-se de um envio de alguma forma pré-ontológico, que não se reúne. Fim da citação. Sobre esse envio que não se reúne, ele diz, eu cito Derrida, ele não se reúne senão que se dividindo. Ou seja, porque esse envio derridiano não tem mais a lógica do logos, ele não segue a lógica daquilo que reúne a partir de algo essencialmente comum e que assim determina o ente em sua totalidade. Né? Não é o envio, então, daquilo que essencializa a partir de uma determinação primeira. Né? É o envio de algo que não tem ser. Né? Tudo que existe é o envio dessa condição de estar diante de e ter que responder aquilo que está diante de. Né? Isso é, acrescentando aqui, não dá para entrar muito nessa questão, mas essa é a própria ideia de disseminação, o termo derridiano. Né? Esse é um envio disseminativo. Ele não tem origem, ele não tem centro, ele não tem um logos que se mantém unido numa história unificada de envios configuradores de época. Né? Esse envio derridiano, não se reúne, senão que se dividindo, diferindo-se. E aqui duas observações rápidas sobre esse diferir, que tem a ver com a ideia de différence. Né? A ideia de différence, essa linha que corta e divide e põe diante de, né? Traz nela dois sentidos interrelacionados. Um, de diferença. Né? Referir-se a alguma coisa, referir-se a alguma coisa outra, diferente. Né? Então, há sempre uma diferença. Toda relação, vai dizer o Derrida insiste nisso, se há relação, é uma relação diferente. Qualquer relação é uma relação de diferença. Não fosse uma relação de diferença, haveria uma simbiose, né? Uma explosão, né? Um colapso da relação referencial. Né? Então, primeira ideia, diferença, no sentido que a gente está acostumado a pensar. Ao mesmo tempo, embutido nessa ideia de relação de diferença, a ideia de diferimento como adiamento. Quer dizer, aquilo com o qual eu me refiro, aquilo diante de eu estou relacionado, é precisamente aquilo que jamais se presentifica. Jamais veio a presença. Pelo contrário, a presença é sempre prometida no meu discurso, na minha referência, mas ele está sempre a caminho. Né? Eu falo daquilo como se aquilo de fato fosse algo presente, ou de fato fosse uma presentificação, mas presentificação ou algo presente, isso é precisamente o que está sendo prometido, né? Preparado, melhor abordado, rediscutido, retematizado, reconsiderado, criticado, refundamentado. Está sempre a caminho, né? Mas está sempre sendo adiado, né, a realização do seu vir-à-luz, da sua presentificação enquanto tal. Então, essas são as duas ideias ligadas à ideia de diferença. Diferença, né, e adiamento,
né, da vinda daquilo sobre o qual, em relação ao qual eu me refiro, daquilo diante de quem ou de que eu estou relacionado. Isso a propósito, então, desse envio derridiano. Ele não se reúne, senão que se dividindo, diferindo-se. Então, também esse envio, ele, como não é algo, ele também difere de si mesmo. Né? Você não pode falar sobre o envio. Em Heidegger, você pode falar o envio do ser. Né? Em Derrida, você não pode falar o envio de alguma coisa, de alguma essência, do ser que seja, de algum fundamento, precisamente porque ele é pré-ontológico. Né? Então, ele só pode ser envio diferindo-se dele mesmo, diferenciando-se dele mesmo, e jamais vindo como algo que é, eis aqui o envio derridiano. Foi isso que ele quis dizer. Isso é precisamente o que ele pode ser falado sobre, mas ele não pode aparecer. Né? Ele não é original ou originariamente envio de. Ele não faz e não começa com ele mesmo, embora nada de presente o preceda. Ele não emite senão que já reenviando. Ele não emite senão que a partir do outro nele, sem ele. Por que do outro nele, sem ele? Porque o que é enviado no envio derridiano é sempre algo outro, né? Algo diante de, algo a que eu me refiro, portanto é outro. Né? Mas não é outro como algo presente, como um outro presente, ou presente ausente, escondido em algum lugar, ou sequer outro como um processo. Né? Ele é outro nesse sentido preciso, pelo fato de que eu estou diante de algo outro. Eu estou escrevendo, pensando, falando sobre algo outro. Né? Então, este outro está neste envio derridiano, mas sem estar nesse envio, porque não é algo, não é um outro, um mente, né, para dizer como Heidegger diria. Se a gente pode talvez conversar um pouco, isso seria um segundo tema, né, que Derrida vai desenvolver. Uma terceira aspecto, mais que tem uma implicação ética, talvez ético-política, aí talvez a questão da liberdade pudesse ser explorada a partir daqui. Como Heidegger, Derrida também desconfia da ideia de comunidade, indivíduo comum, pertencer, que o Heidegger vai optar pelo pertencer, e, por extensão, ele também desconfia, tal como Heidegger, da ideia pura de diálogo. Ambos encontram-se profundamente comprometidos com o problema da representação. A determinação de um nós como povo, a gente viu naquela passagem do apêndice 9, né, do texto do Heidegger, da época das concepções de mundo, a determinação de um nós como povo, nação, intersubjetividade, ser social, racional ou mesmo ser humano, deve ser, para ambos, posta sob suspeita. Derrida, no entanto, abre um caminho para o que poderíamos chamar de uma ética da negociação. Se o que é primeiro, como eu venho tentando aqui mostrar para vocês, né? Segundo Derrida, se o que é primeiro não é o ser, mas a repetição, se o ser, como tudo mais, é um efeito da repetição, e se entre cada repetição não se trata de uma mesma coisa sendo repetida sempre, porque se tratasse de uma mesma coisa, essa mesma coisa seria antes da repetição. Então, não é o fato de que uma mesma coisa está sendo diferentemente repetida. Né? E se entre cada repetição não se trata de uma mesma coisa ou de uma presença sendo repetida em vários momentos, pois tal seria recair na postulação de um significado antes do significante, de um representado antes da representação, de uma origem antes do suplemento, enfim, de uma presença antes da repetição, se o que há, portanto, é uma proliferação de diferenças dada na força da repetição, então a ideia de negociação pretende fazer justiça à experiência de uma abertura radical à alteridade, que aí tem lugar. Esta abertura
alteridade já não será mais aquela abertura que se resolve ou que se reduz à abertura ao ser. Seria a abertura à alteridade, ao outro, ao outrem. Esse aspecto particular, o Derrida, de fato, é devedor de alguma coisa em Levinas. Derrida é diferente de Levinas, mas, sem dúvida, tem alguma coisa em Levinas, na leitura que Levinas faz de Heidegger, que tem uma influência considerável em Derrida. Só para situar, talvez qual seria o ponto central dessa influência no que diz respeito a esse aspecto da ética que o Derrida vai tentar desenvolver, eu coloquei apenas as seguintes observações aqui, para a gente ter uma ideia do que seria o Levinas importante para o Derrida nesse aspecto.